Professor, saiu uma pesquisa recente aí do Datafolha, dizendo que 52% da população brasileira acha que o Brasil corre o risco de virar um país comunista. Levanta essa questão aqui, porque esse é um dos temas caros, assim, vamos dizer assim, ao universo bolsonarista, do terraplanismo e tal. Agora, aparentemente, isso encontrou um solo fértil no Brasil. Eu queria entender se o senhor tem uma interpretação de por que tantos brasileiros, mais da metade dos brasileiros, acreditam que o país corre algum risco de virar um país comunista, e como é que isso, de certa forma, pode ter sido construído e qual é o papel da mídia e das redes sociais nessa construção. Então, Sérgio, isso é uma boa questão, né? Porque isso acaba trazendo um pouco de história e cobertura midiática ao longo do tempo. Vamos lá. Para a gente entender o medo, né, o mal do comunismo, né, esse fantasma do comunismo que tem muito no Brasil. O que a gente viu desde o governo, aí vamos voltar de novo lá, Lula 1, sempre se disse, né, e se a gente pensar antes, se pensar nas campanhas eleitorais de 88, pensando lá atrás, desde o Lula contra Collor também, vamos pensar em tudo, todas essas campanhas do Lula, né, desde lá atrás até agora. O que a gente via lá atrás? Tinha-se o quê? O medo do comunismo, o Lula vai implantar o comunismo, o Lula está se aproximando ao Foro de São Paulo, que são os líderes comunistas da América Latina. Ele vai, um exemplo aqui, né? Hoje, isso, por exemplo, é uma crítica muito grande ao Guilherme Boulos, né? Ele vai roubar a sua casa, ele vai pegar todos os seus bens e vai doar para as pessoas. Então você começa a ter essas narrativas que eu estou dizendo, são narrativas que estão presentes desde o fim da ditadura, né? E estão sempre assimiladas à esquerda. A ditadura no Brasil, né? A ditadura militar no Brasil trouxe o quê? O medo do comunismo, o mal do comunismo. Nós viemos para garantir que não vai ter comunismo no Brasil. Se criou uma geração com medo do comunismo e um movimento sempre anticomunista aí, que se manteve depois de uma forma um pouco diferente. E aí não era mais o militar que iria te defender, era o caçador de Marajás, era o Fernando Henrique com as suas reformas. Então você tinha ali os políticos que garantiriam contra-comunismo. Esse movimento, e o comunismo era a esquerda. A esquerda sempre era o movimento do comunismo. E a mídia alimentou isso, muito. A mídia alimentou muito essa crítica de que o governo Lula era um governo que traria o comunismo para o Brasil, que fortaleceria o socialismo, que prejudicaria, né, o capitalismo brasileiro, né, e as políticas principalmente liberais. Se a gente pensar em políticas como Bolsa Família, como o próprio PAC, como Minha Casa Minha Vida, todos esses processos de apoio à família brasileira, políticas de apoio, né, as políticas foram, no início, elas foram muito criticadas por serem políticas consideradas socialistas, porque elas estavam dando o peixe e não ensinando a pescar. Você tinha esse movimento crítico a isso. E a sociedade brasileira, de certa forma, se aproximou a isso. Se apegou nesses anos todos a assimilar o Lula e o PT, principalmente, a um comunismo, a um socialismo e, principalmente, a movimentos autoritários da esquerda, né? Então, a Venezuela é o grande ponto aqui. O Bolsonaro tenta encaixar hoje a Nicarágua, né, principalmente pelas questões religiosas próximas à Nicarágua, que afetam a Nicarágua, mas hoje o grande inimigo é a Venezuela, né? A Venezuela é o grande inimigo comunista, socialista, até porque Cuba perdeu um pouco dessa força nos últimos anos. E a mídia se alimentou e se aproveitou muito disso durante muito tempo para manter e bater as críticas contra o governo Lula e os governos do PT. Então, a mídia ela é uma das principais responsáveis por esse movimento. E hoje nas redes sociais, o que acontece? Com o terraplanismo e todas essas teorias da conspiração que já existem e se tornam cada vez mais difundidas na rede, você não tem nas redes uma necessidade de convencer alguém com fatos e provas, né? A gente tem hoje um movimento, que é um movimento muito complicado, né, de estudo que a gente tem, que diz respeito a como que na internet você não tem mais, as pessoas não buscam necessariamente informação para se informar e aprender. As pessoas às vezes buscam informação para
para garantir o seu argumento. Então, eu não estou procurando uma informação aqui para aprender com o Sérgio sobre um ponto que ele vai por exemplo, sobre como os abajures, olhando para trás do cenário do Sérgio, são importantes para a minha vida. Eu vou querer, na verdade, ouvir o Maurício falando sobre como ter uma luz em cima da minha um spot de luz em cima da minha cabeça é muito melhor. Então, eu não quero saber sobre o que é certo, o que é ciência, o que sobre as informações, aprender mais e melhor, né? Eu quero só saber, eu só quero fortalecer o meu argumento. E a gente acaba tendo isso dentro das redes sociais e acabam fortalecendo isso. As pessoas não têm, se você perguntar para as pessoas se elas têm alguma convicção, alguma prova, né, na verdade, de que a gente tem que o comunismo vai ser implantado no Brasil, se ela fala, me mostra uma prova, me demonstra alguma coisa, me demonstra um fato, um ato do governo, um ato do Lula, alguma coisa nesse aspecto, que fortaleça esse argumento, as pessoas vão falar que não, mas que elas têm convicção. As pessoas têm convicção que isso vai acontecer, mas elas não têm provas. Por quê? Porque hoje é muito mais isso. É você ter provas, você não ter provas, você acreditar nisso. Você não precisa mais dessa questão de provas. Você perdeu esse aspecto, a gente perdeu um pouco essa conexão e essa importância das provas, e hoje a gente só precisa ter crenças e ter pessoas que acreditem com a gente. Isso é o mais importante, porque aí você acaba criando um núcleo que acredita com você e que fortalece seu argumento. Se a gente for estudar esse argumento, é um argumento falho, é um argumento vazio, às vezes é até um argumento tautológico, ele volta a si mesmo, mas é um argumento que é suficiente para aquelas pessoas. Por quê? Porque elas não querem elas não querem saber a verdade, elas querem estar certas. E esse é o ponto principal para elas, estarem certas dentro do que elas acreditam.